Igreja amada, este homem de Deus que está aqui, glória a Deus, aleluia, que Deus trouxe para falar comigo e com você. Fique em pé, vou orar o pastor Helder Jesus para que veja o que o Senhor tem para falar conosco através dele, em nome do Senhor Jesus. E eu peço que cada um de vocês estenda a tua mão santa, abençoada, o altar, e vamos falar com Deus. Deus querido, Deus amado, o Senhor Deus do exército, usa o teu servo como o Senhor Deus sabe, usa um pouquinho a nós como o Senhor Deus sabe aqui em todo lugar, a qual o Senhor tem mandado, mas usa um pouquinho mais nesta noite, em nome do Senhor Jesus, e que através dele mesmo, Jesus querido, que o Senhor abençoa cada um de nós, com a nossa família, nossa parentela, abençoa ele com toda a família, a parentela dele, em nome de Jesus. Vamos receber o salve do Senhor, com aquele salve do nosso Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Você que trouxe seu exemplar bíblico, abra comigo o livro de Cantares. Cantares de Salomão. No seu capítulo 6, livro de Cantares, no seu capítulo 6. Confesso para os irmãos que eu estava com saudade. Estamos fazendo um vídeo do Senhor, assim como o Senhor tem nos chamado, e graças a Deus concedeu o Senhor que estivéssemos aqui no dia chamado hoje. Livro de Cantares de Salomão, no seu capítulo 1, no seu capítulo 6, perdão. Isso. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Amém. A palavra do Senhor vai vir dizer assim, livro de Cantares, no seu capítulo 6, versículo 1. Para onde foi o teu amado, a mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado? E buscaremos contigo, e você senta dando glória. Glória a Deus. Meus irmãos, não é porque estamos em casa que não sentimos temor. Aleluia a Deus. Isso, baixa só um pouquinho o microfone. Confesso para os irmãos que já ministrei muito nessa casa, mas hoje o temor é um pouco maior. Estamos diante de um texto que não é muito pregado em nosso meio, o livro de Cantares de Salomão, já levando o nome do autor ou do escritor. Salomão é aquele que nós conhecemos, ou até mesmo conhecemos um pouquinho a mais, o seu pai, Davi, ele vai gerar Salomão com Betseba, aquela que era mulher de Urias, aquele que Davi mandara matar para que pudesse ficar com a sua esposa. Cantares de Salomão, conhecemos Salomão, porque o Senhor vai chamar, ou vai escolher a Salomão para poder fazer a construção do templo, o desejo que estava no coração de Davi. A Bíblia vai nos contar, e também conhecemos Salomão, simplesmente pelo fato do sacrifício que ele faz, sacrificando 1000 cabeças. Nós também vamos olhar e vamos ver o próprio Salomão, o Senhor aparecendo a ele na mesma noite e perguntando: pede o que queres, que isso eu lhe entrego. Só que nessa noite eu quero ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. O livro de Cantares de Salomão é um livro em que não é muito pregado em nosso meio, devido à sua
sexualidade. Livro de Cantares de Salomão. Nós estamos falando de um homem que havia e tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Então, Salomão escreve esse livro para uma mulher sulamita. Essa mulher sulamita, ela é escolhida por Salomão. E ele escrevendo este livro como se estivesse num diálogo com essa mulher. A Bíblia aqui vai nos relatar no capítulo 6, e aqui eu começo a ministrar e também já começo a encerrar. A Bíblia vai nos citar que alguém vai chegar a essa mulher e vai fazer a primeira pergunta: para onde foi o teu amado? Nós olhamos para com isso e entendemos essa pergunta, que essa mulher ela não percebe a ausência do amado, mas alguém chega até ela e, percebendo a ausência do amado, vai olhar para ela e vai dizer: para onde foi o teu amado? Estamos vivendo um período em nosso meio em que nós estamos perdendo a presença de Deus, missionária Branca, e estamos achando tudo normal. A presença de Deus está indo embora dos templos, a presença de Deus está indo embora das pessoas. Cantamos e pregamos sem presença, oramos sem presença, adoramos sem presença. E sabe o que me indigna? É ver gente fazendo tudo isso e achando que ainda vai ficar dessa maneira, que vai permanecer dessa maneira. Eu prego isso daqui nessa noite com meu corpo arrepiando e com muito temor diante de Deus. E por muitas das vezes dentro do carro ali sentado eu disse: Deus, deixa eu mudar a mensagem. E o Espírito Santo de Deus bradava no meu coração dizendo: não se acovarde, Eldrin, prega aquilo que eu coloquei no teu coração. Não saia, Eldrin, porque tem muita gente achando que perder a presença é normal. Só que está chegando um período em que Deus vai começar a levantar os verdadeiros. Está chegando um período em que Deus vai começar a levantar gente que verdadeiramente tem a presença dele. Porque estão perdendo a presença de Deus, cantamos sem presença, louvamos sem presença, perder a presença e estão achando normal. Mas o que me agrada com Jesus é que Deus ainda está levantando os seus para despertar e dizer: aonde está a presença de Jesus? A Bíblia vai nos relatar que um homem no livro de Juízes, um homem por nome de Sansão, ele vai brincar com a presença de Deus. Deitado ao colo de Dalila, ele começa a brincar e começa a achar que tudo vai acontecendo. Só que vai chegar uma hora que Sansão não vai perceber, mas ele perde a presença. E aí Dalila diz: aí vem os filisteus. Ele diz: eu vou sair como das outras vezes. Só que o que ele não sabia era que o Senhor havia se retirado dele. Estamos perdendo a graça de Deus, estamos perdendo a presença de Deus. Nós gritamos e gritamos dizendo: necessitamos do primeiro amor, mas não pedimos pelo primeiro amor. Estamos que nem Sansão no colo de Dalila. Estamos brincando com a presença de Deus, oh glória. Estamos brincando com a graça de Deus. Vai doer, mas depois vai sarar. Ai, Jesus, me segura, Deus. Estamos vivendo um período em que a presença foi embora e estamos achando tudo normal. Bruna pregou aqui e a última mensagem que eu estava presente dela foi acerca de Ofnis e Finéias. Ofnis e Finéias são sacerdotes, estão dentro do templo, aparência sacerdotal, vestimenta sacerdotal, mas estão fazendo coisa que não agrada a Deus. Enquanto eles estão brincando com a presença, nós olhamos para eles e vemos eles diante da Bíblia dizendo: podemos carregar a arca da aliança. Só que o que nos ensina a Bíblia Sagrada é que quando eles estão no campo de batalha com a arca da aliança, a Bíblia vai nos relatar que Ofnis e Finéias estão, quando chega, ouve-se um grito, e esse grito é tão alto que os filisteus vão sentir medo, temor, e vão dizer: a presença
presença de Deus chegou no ambiente. Só que o que os filisteus não sabiam é que a presença não havia ido embora. E a presença, o Senhor já não estava com eles, literalmente por causa de Ofnis e Finéias. Ofnis e Finéias brincando com a presença de Deus. O povo perde a batalha e a presença de Deus é levada. Quando a presença de Deus é levada, a Bíblia vai nos relatar que quando isso acontece, o mensageiro vai fugir de diante da guerra e vai levar a notícia a Eli, pai de Ofnis e Finéias. Levando a notícia a eles, a Bíblia vai nos relatar que a única coisa que acontece é: Eli, os teus filhos morreram. Eli permanece sentado. A próxima notícia é: Eli, a presença de Deus foi levada, a arca da aliança foi embora. E quando isso acontece, Eli cai para trás, quebra o pescoço e morre. A Bíblia vai nos dizer ainda no mesmo texto que a nora de Eli, a mulher de Finéias, estava gerando e ela vai sentir a dor de parto. E quando ela sente a dor de parto, a Bíblia vai nos relatar que ela vai dar a luz antes da hora. Aí, dando a luz antes da hora, a Bíblia nos relata que quando isso acontece, antes dela morrer, ela vai colocar o nome do menino e acabou. Foi-se a glória de Deus. Perdemos a essência e não estamos percebendo, mas Deus está começando a levantar uma geração que não vai se acovardar. Eu preguei isso esses dias e disse: Deus está levantando uma geração que vai ser como Ageu, que não vai se acovardar, mas vai olhar para o povo e vai dizer: deixa a casa de vocês e se preocupa com o templo, deixa o ambiente de vocês e se preocupa com a casa de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que precisamos de gente como Ana dentro da casa de Deus, necessitando e gritando: nós precisamos disso. Estamos vivendo um tempo em que nós estamos gritando e dizendo: ó Deus, cadê a presença? Para onde foi? Nós só cantamos e pregamos se tiver cantor, se tiver pregador bom, se tiver alguém de nome. Mas para Deus, Deus nunca disse que precisava de alguém de nome para poder descer na casa. Você lembra quando Deus desce na casa diante de Atos, no seu capítulo 2? Não tinha pregador famoso, mas Deus resolveu descer. Não tinha gente famosa, mas Deus desceu dentro da casa. E eu abro uma aspas aqui para dizer: vai doer um pouquinho isso daqui, mas depois Deus sara. Só os verdadeiros vão sentir, só os verdadeiros vão ser tomados, só os verdadeiros vão sentir a glória de Deus. Porque dizer que tem presença é fácil, mostrar que tem presença é fácil, mas eu quero ver diante da guerra alguém olhar e dizer: a presença de Deus está comigo. Eu sei, se fosse você também não daria glória. Fique em paz. Eu aprendi com um pastor, nós somos pastor de igreja, eu aprendi com o velho isso. Somos pastor de igreja, não somos movidos por glória a Deus e aleluia. A Bíblia vai nos contar uma outra história que vai perder a presença de Deus. A Bíblia vai nos trazer a história de Saul. Saul, um homem sentado no trono. A preocupação de Saul era o trono. A preocupação de Saul era sentir e dar lugar ali no trono. Só que a preocupação dele vai fazer com que ele perca o principal. Quando ele estava diante do trono, a ordem de Deus é: guerreia contra os amalequitas, mata todo mundo, não deixa nada. Ele desobedece. Deus chama Samuel dizendo: Samuel, a
quer tomar um lugar, pode tomar. Mas eu quero ver você tomar a unção que Deus derramou sobre mim. Preço foi pago para a unção ser derramada. Valores teve que ser pago para a unção poder ser derramada. Que valor, pastor Helder? Do que você está falando? Jejum e oração. Sem jejum e sem oração não tem como ter presença de Deus. Sem buscar não tem como sermos tocados por Jesus. Sem descer na rodaria não tem como sentir a glória de Deus. Mas vivemos e queremos maquiar a presença de Deus. Então nós olhamos e dizemos: toca uma bateria que a presença vai descer. Toca um instrumento que a presença vai descer na casa. Chama o cantor que a presença vai descer na casa. Mas para Deus descer não precisa de instrumento, precisa de intimidade. Eu vou repetir isso daqui porque eu sei que está difícil, mas eu acredito que dá pelo menos para soltar o glória a Deus. Eu acredito que em meio a isso dá pelo menos para dar uma aleluia, porque vestimos uma maquiagem, olhamos e dizemos: vamos maquiar a presença dele. Ele desce na casa, nós maquiamos, fingimos que temos, mas não temos, gritamos falando que temos, mas não temos nada. Mas Deus está olhando e está dizendo: não se preocupe, porque eu estou perto de voltar para buscar a minha noiva amada. E aí eu quero ver o que vai ser desse povo ou dessa geração, e eu me incluo no meio dela, dizendo que tem, mas não tem, dizendo que faz, mas não faz. Quem tem, tem; quem não tem, coloca a mão no bolso e fica calado, porque isso daqui não é para todo mundo. Isso daqui é para quem tem coragem de arregaçar a manga, dizendo: eu coloco a mão no arado e não volto para trás. Isso daqui é para quem tem coragem de colocar a mão no arado e dizer: eu vou para a guerra e não volto atrás, eu vou para a luta e não volto atrás. Eu dou um grito aqui nessa noite, eu estou sentindo a graça de Deus aqui, e eu quero dar um grito aqui nessa noite. Eu coloquei a mão no arado. Se levanta quem quiser, fala mal quem quiser, calúnia quem quiser. Eu estou em guerra e não posso parar de maneira nenhuma. Eu estou em peleja e não vai ser qualquer coisinha que vai me parar mais hoje em dia. Essa fase de viver dependente de alguém já passei. Eu vou pregar. Com glória ou sem glória eu prego. Essa fase de depender da ajuda de alguém eu já passei. A gente precisa sim, Bruno. Só que o mal das pessoas é olhar e dizer: tem que ajudar porque ele necessita. Só que as pessoas esquecem do principal. Eu estou em cima do altar hoje, mas se Deus resolver ter me tirar daqui, ele me tira e levanta uma criança dessa e coloca aqui para pregar. Deus nunca dependeu de mim para poder descer na casa, nunca. E tem gente batendo no peito e dizendo: se eu não tiver, não desce. Se eu não tiver, ele não faz. Se eu não tiver, não tem obra de macumbaria sendo quebrada. Se eu não tiver, não tem oraria sendo quebrada. Se eu não tiver, não tem corrente sendo quebrada. Só que Deus nunca dependeu da ajuda de ninguém. Ele sempre fez sozinho e vai continuar fazendo sozinho. É por isso que a palavra dele nos mostra e nos ensina: ele não é dependente de ninguém. Ele levantou José sem a opinião dos irmãos de José. Ele levantou Davi sem a opinião dos irmãos de Davi. E ele levantou eu e você sem a opinião de ninguém da nossa casa. Quer nos caluniar, vem. Quer falar mal do nosso ministério, vem. Quer nos apontar, vem. Fica à vontade, nós estamos em guerra mesmo, igual diz o fundo aí. Nós estamos em peleja mesmo. E no meio dessa peleja, queira Satanás ou não, nós vamos arrancar a espada e vamos para cima dele com mão forte. Nós estamos debaixo de uma guerra e nós vamos continuar. Nós estamos debaixo de uma guerra e nós estamos preparados, porque o Espírito Santo de Deus nos diz: revestidos de toda armaduras espirituais. Então, se ele está mandando nós nos revestir, ele está olhando para nós e está dizendo: enquanto você está revestido, pode vir cavalo, pode vir cavaleiro,
uma história, e essa história é uma das melhores. Pensa numa história linda. Os pais de Jesus é quem pegou ele no colo. A mulher Bruna que gerou ele. Essa moça no 43 em diante, a moça que perdeu ele, a moça que gerou ele, vai perder Jesus. E eles perdendo Jesus numa festa, eles sobem para a festa, estão na festa dos judeus, na Páscoa. A festa tinha 7 dias, acabando-se as festas, eles vão se embora. Só que o que mexeu com a mulher preta foi que eles indo embora, passa adiante, eles indo embora, eles vão começar a se tocar no meio do caminho. Eles estão andando e estão achando que Jesus está entre eles, só que Jesus não está com eles. Eles estão achando que Jesus estava junto com eles. E o que me chama a atenção disso daqui é que são os pais, pode deixar no outro, são os pais de Jesus, é a mãe de Jesus, é o pai de Jesus. Ele está no meio de nós, ele anda conosco. Só que vai chegar uma hora em que eles vão perder, vão se tocar que a presença de Deus não está com eles. E quando isso acontece, depois de um dia de caminhada, eles vão olhar e vão dizer: Jesus não está no nosso meio, Jesus foi embora, Jesus não está aqui. E aonde está Jesus? Então conta comigo. Eles caminharam um dia, depois de um dia de caminhada, eles percebem que perderam Jesus, eles voltam. Então voltando são 2 dias. Então agora eles vão ficar ali em Jerusalém desesperados, procurando Adriel e Jesus, só que não vão achar. A Bíblia é bem clara, Anderson, passa. A Bíblia é bem clara em nos dizer que depois de 3 dias eles vão se tocar e vão achar a Jesus. Isso daqui mexeu com a minha cabeça por meia hora, e eu estudando parei, comecei a pedir ajuda aos universitários. Liguei para a Bruna, liguei para a Adriele, liguei para a minha digníssima, e a gente começou a batalhar dizendo: como que pode um contexto olhar e ter duas perguntas ao mesmo tempo? Porque a moça e a pergunta é: aonde está o seu amado? Para onde, que rumo tomou o seu amado? Os pais de Jesus perderam Jesus. Depois de 5 dias vão achar a Jesus. Mas sabe o que está acontecendo no nosso meio? Perdemos Jesus, e já está fazendo anos que não encontramos eles. Meu Deus, perdemos Jesus e já faz anos que não achamos eles. Mas sabe o que está acontecendo? Estamos procurando Jesus no lugar errado. Jesus continua dentro do templo, ele não saiu do templo, ele nunca foi embora do templo, ele permanece dentro do templo. Então Jesus foi embora? Não. Jesus saiu do templo também? Não. Jesus permaneceu dentro do templo. Então, para mim achar Jesus, eu preciso sair do templo? Não. Permanece dentro do templo. Livro de Atos, no seu capítulo 1, a ordem de Jesus é: ficar-vos em Jerusalém
Cordeiro Jesus e estão maquiando, dizendo: nós vamos criar a igreja de Sardes, perdemos a graça dele, mas vamos maquiar e vamos dizer que estamos vivos. Perdemos a essência dele, mas vamos maquiar e vamos aparecer que estamos vivos. Eu não preciso maquiar a presença de Jesus. É mais bonito falar que não tem do que ficar enganando, dizendo que tem. Vai doer. Não vim avisar ninguém hoje. A pergunta para a mulher no livro de Cantares: aonde está o seu amado? Antes mesmo dela responder, vem outra pergunta: que rumo tomou o seu amado? A Bíblia não diz, mas minha mente de pregador, eu costumo dizer isso, que eu acho que é um pouco evoluída demais. A pergunta é: para onde? Que rumo? Para que nós vamos buscar. O intuito aqui é: nós perdemos, mas vamos buscar. Nós perdemos, mas vamos buscar. O texto explica contexto. Davi está sentado no trono, sim ou não? Vamos lá, acorda, desperta. Davi está sentado no trono, sim ou não? A preocupação de Davi agora é o quê? A presença. Davi vai buscar a presença que está há mais de 20 anos na casa de Abinadab. Davi olha e diz: vamos buscar. Trazer a presença, acontece um fato. Eu não vou pregar sobre o fato que aconteceu, porque esse não é tudo. Acontece um fato: Davi abandona a presença. Chega o fofoqueiro de plantão e diz: Davi, a presença na casa de Obed-Edom só está 3 meses e está fazendo coisas extraordinárias, Davi. Olha, Davi, eu estou no trono. Vamos buscar a presença. Vamos trazer a presença. A presença tem que permanecer dentro do templo. Tempo sem presença não é nada, mas tempo com presença. Na festa de um casamento para Jesus. Hoje eu estou de Bíblia. Jesus está na festa. Acaba-se o vinho. A mãe de Jesus: fazei-vos tudo que ele manda. Tinha tudo para dar errado na festa. Tinha tudo para dar errado quando Davi foi buscar a presença. Só que Davi entende: eu não posso carregar a presença de qualquer jeito. Para mim carregar a presença, eu preciso parar, sacrificar, adorar e não se preocupar com o trono. Não se preocupar com o trono. A Bíblia vai dizer que Mical está na janela olhando para Davi. A Bíblia não diz isso, mas eu imagino Mical olhando para Davi e gritando na janela: Davi, para que tirar a roupa real? Para que tirar a coroa? Eu imagino Davi olhando e dizendo: eu estou diante de um rei muito maior do que eu. Eu estou diante daquele que colocou eu no trono. Davi, diante do seu pecado, vai escrever o salmo, nós sabemos disso. Mas eu imagino aqui Davi repetindo os salmos, dizendo: Senhor, tira tudo de mim, só não retire o teu santo e bendito Espírito. A preocupação de
aqui nessa noite é o mesmo grito que Davi deu. Senhor, tira tudo, mas não retire de mim a tua bendita presença. Eu não quero viver de maquiagem, mas quero viver tocado pelo Espírito. Eu não quero viver de aparência, mas quero viver tocado pela graça de Deus. Porque viver de aparência é fácil, mas enquanto você está chorando lá no teu quarto, gritando, traz de volta a presença, Deus. Traz de volta a presença, Deus. Queremos maquiar a presença de Jesus. E sabe qual que é o nosso mal? A lei de maquiar. Fechei a Bíblia. Não fazemos e não deixamos quem tem que fazer. A lei de queremos a presença de Deus. E o mal de quem perde a presença de Deus é esse. Perde a presença, fica olhando e fica dizendo: eu não tenho, mas ele também não pode ter. Eu não faço, mas ele também não pode fazer. Eu não me levanto, ele também não pode se levantar. Mas Deus nunca precisou disso. Gabriel, Deus nunca precisou disso. Renata, Deus nunca precisou disso. Por isso que nós gritamos por muitas vezes dizendo: levanta quem quer, na hora que quer, do jeito que quer. E não precisa de opinião de senhor ninguém para poder. Quando Deus quer falar, se não tiver alguém dentro da casa, ele traz alguém de fora. E se não tiver alguém lá fora, ele levanta uma jumenta, mas sem falar ele não fica. Por isso que o livro de Provérbios diz: tem que haver profecia no meio do meu povo, porque sem profecia o meu povo se corrompe. Então, para não se corromper, há necessidade de ter a presença de Deus em nosso meio. Finalizo agora. Glória a Deus, aleluia. Coloca lá em Cantares no 3, no 6:3, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu ia pro 12, mas não vou deixar para outro dia. Isso daqui mexeu comigo por quase uma noite e meia. Porque eu dizia: Senhor, a que ponto que essa mulher está olhando para quem está perguntando? E ela pode dizer com tanta certeza: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Gritaram dizendo que ela perdeu a presença, deram um grito, olhando e dizendo: cadê a presença? Aonde foi parar a presença? A presença do amado não fez falta naquele momento. Mas se nós voltarmos no 2, a resposta dela é: eu sei onde está o meu amado. Calma, Bruno, isso. Eu estou só juntando todas as palavras, porque eu não vou entrar em detalhes no 2. Mas juntando tudo, ela diz: o meu amado desceu ao seu jardim, ao canteiro. Ela está respondendo e dizendo: eu sei onde está o meu amado. O meu amado desceu ao jardim, ao canteiro. Quem estava perguntando estava dizendo: aonde ele está? Ela está dizendo: eu nunca perdi a presença do amado. Quem está perguntando
perder a presença do meu amado. Glória a Deus. Se corromper tem um monte, mas eu bato no peito e digo: eu não me corrompo, Deus. Porque estão olhando e estão dizendo: aonde está o seu amado? O meu amado? O meu amado desceu ao seu jardim. Em nenhum momento eu perdi o meu amado. Se tivesse direito de outra pergunta, a pergunta seria: mas como você sabe? Porque o meu amado é meu e eu sou do meu amado. Tem muita gente Aleluia. querendo bater no peito e falando: eu sei, Glória a Deus. você perdeu, a presença foi embora, você não tem mais graça, você não tem mais ousadia. Eu não sei você, mas eu estou batendo no peito e estou dizendo: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Glória a Já gritei isso daqui por muitas vezes e grito hoje de novo: eu sei quem me chamou, eu sei quem me escolheu, eu sei quem me separou. Por conta das vezes eu olhei para o meu amado e disse: não quero ser pastor, mas o meu amado olhava para mim e dizia: você é meu. Todas as vezes eu olhei para o meu amado e disse: não quero passar por planta santa, mas o meu amado olhou para mim e disse: você é meu. Quantas das vezes eu olhei, eu vou para esse contexto. Jó está no meio da sua provação, diante da sua mulher. A sua mulher está olhando e está dizendo: amaldiçoe esse Deus e morre, Jó. Ele está olhando e está dizendo: eu vou mudar o contexto somente por mudar, tá bom? Não é desse jeito, mas se Jó tivesse debaixo do ouvido essa palavra, ele diria: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Se houver necessidade,
fosse por perseguição, eu não estaria aqui. Se fosse por levante, eu não estaria aqui. Mas tinha um amado olhando para mim dizendo: você é meu e eu sou teu. Deus, Pai, bendito de amor e graça, a tua mensagem nessa noite, Deus, foi ministrar. Sabemos e entendemos que nós temos o Senhor como amado. O Senhor é nosso e nós somos do Senhor. A tua presença em nosso meio, eu sou grato nessa noite, porque eu pude sentir a tua graça e o teu abraço diante de mim. E melhor do que qualquer outra coisa, eu entendi o recado que o Senhor me deu. Senhor, ainda que venha a guerra, ainda que venha a peleja, eu entendi que o Senhor está comigo e não abre mão. Se levantarem falando aonde está o meu amado, eu sei que o Senhor está comigo. Então, Deus, a minha gratidão por essa palavra, e a minha gratidão por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer dentro desta casa, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplaude a Jesus. Bem, meus irmãos, sente. Eu vou, depois de muita ausência, eu vou dar os anúncios e vou passar algumas coisas aqui para os irmãos. Eu pedi para tirar o fundo. Amém? Oremos a Deus, estende as mãos para o seu lado e oramos pela nossa casa e oramos para nos despedir, para que nós podemos voltar na terça-feira e assim adorar o Senhor Deus. Pai, bendito de amor e graça, Senhor Jesus Cristo, eu quero lhe pedir nessa noite, meu Deus e meu Pai, eis aí o teu povo de mãos levantadas, ó Deus bendito de amor e graça, em direção à tua casa. Senhor, a minha oração nessa noite é: se ficou alguém em nosso lar enfermo, ó Deus, entra com cura. Se ficou alguém em nosso lar precisando de libertação, entra com libertação. Transforma e opera sinais de milagres e de maravilhas. Deus, abençoa o lar do teu povo, permaneça dentro do lar deles e estejam com eles, e que a sua paz reine sobre as casas. Meu Deus, meu Pai amado, Pai querido, também quero ser grato a Deus amado por essa palavra abençoada com o Senhor nos direcionou nessa noite. Obrigado a Deus, e não deixe, Senhor, nós perdemos a sua presença, que a sua presença esteja conosco todos os dias. Pai, eu quero lhe pedir, meu Deus, meu Pai, como eu sempre te peço, leva o teu povo em paz, guardando, livrando e protegendo debaixo das tuas potentes mãos. Isso é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, eu quero, tá bom? Então, todos com amor em nome do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre, todos dizem amém. Antes da paz, eu quero pedir para a irmã me falar. Prepara o colacional, nós chamamos daí hoje, em nome de Jesus, tá bom? E agora, todos juntos. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor leve cada um de nós em paz, ficando em paz e voltando em paz, em nome de Jesus. Uma salva de palmas.